E aí, gente? Então, hoje continuando aqui as propriedades dos quadriláteros, tá? Eu vou falar das propriedades dos paralelogramos, tá? A primeira propriedade que é que ela diz, tá? Ela diz o seguinte, que se você tiver uma figura, né, como essa aqui, ABCD, na qual ela é um paralelogramo, os ângulos opostos, eles são congruentes, tá? Quem são os ângulos opostos nesse caso, né? A gente tem um ângulo beta e o ângulo gama, logo gama tem que ser igual a beta, beleza? E o outro ângulo que é oposto aqui, né, vai ser no caso o alfa, que é oposto a θ, beleza? Então, alfa igual a θ, né? Esses dois resultadozinhos aqui que a gente tem, beleza? Esse e esse. E um exemplo, né, seria, por exemplo, se o meu gama fosse 50 graus, o beta seria 50 graus, né? Propriedade bem simples, tá? Dois exemplos de aplicação aqui para vocês fixarem, beleza? Primeiro exemplo é o seguinte, ó. Dado que nós temos um paralelogramo, eu pergunto para ti qual o valor de gama e o valor de θ, beleza? Aí tu olha para a figura, né? Aí lembra da primeira propriedade que eu acabei de falar. Aí tu vai ver assim, ó. Opa, esse ângulo aqui é 130 graus. Então, o oposto dele, que é o gama, ele é 130 graus também. Belezinha? Aí o outro ângulo que a gente tem aqui, 50 graus. Quem é o oposto dele? θ. Dessa forma, θ igual a 50 graus. Beleza? E aí, digamos que tu chega numa prova, né? Ou numa questão qualquer que tu se depare aí. E aí o cara pergunta para ti. Bem, qual é o nome dessa figura, dado que alfa igual a beta e θ igual a gama? Né? Vamos supor que a gente não está falando de paralelogramo e tu encontra essa questão aleatoriamente. Né? Aí tu, de cara tu não sabe o que é. Só que se tu lembra da propriedade, né? Que ângulos opostos são iguais, que esse é o caso aqui, então tu responde, o nome dessa figura é um paralelogramo, beleza? Então uma forma de identificar o paralelogramo é usando essa propriedade aí. Então vamos para a segunda propriedade. O que a segunda propriedade vai dizer para a gente? Tá? A segunda propriedade diz o seguinte, se eu tiver um paralelogramo, tá? E eu tiver aqui essa figura, por exemplo, né, como eu estou botando aqui, os lados opostos dessa figura, eles são congruentes, são iguais. Parecido com o que a gente falou dos ângulos, né? Dessa forma, esse lado aqui, ó, AB, ele tem que ser igual ao lado CD, tá? Que foi o que eu escrevi aqui, AB igual a CD. E o lado AD, beleza? Ele tem que ser igual ao lado BC, que é esse ladozinho aqui. Ou seja, esse lado é igual a esse aqui também, tá? Então é isso, é simples, né? Então vamos aqui para um exemplo com números, né? Se AB for igual a 5 centímetros, né? Sempre os 5 centímetros é um número mágico. Então, né? CD vai ser quanto, gente? CD vai ser 5 centímetros porque é uma propriedade do paralelogramo. Show de bola? E aí vamos lá, né? Se AD for, por exemplo, 4 centímetros, quanto é que é BC? Sem surpresa, 4 centímetros. Beleza? Show. Vamos aqui para a terceira e última propriedade. Depois a gente faz o exercício de fixação que é um pouquinho mais complicado, tá? Vamos lá. A propriedade agora é a seguinte, né? Se tu tem um paralelogramo, nesse caso ABCD, as diagonais elas se dividem ao meio, tá? Quem é que é diagonal aqui, ó? É essa aqui, né, ó? BD e AD, né? Temos duas diagonais, tá? Lembra que no quadrilátero temos duas diagonais. Ou seja, é BD e AC. E aí eu tô falando, né, que a propriedade diz isso pra gente. Ela se divide ao meio nesse ponto M aqui, né, que é o ponto médio. Logo, se ela se divide ao meio, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Logo, x igual a y. Analogamente, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Então, z igual a w. Show? Por exemplo, né, se x fosse 2,5, y teria que ser quanto? 2,5, tá? Porque eles estão sendo divididos ao meio. Logo, a soma seria o nosso número mágico aí, né? 5 centímetros. Beleza? Tá, vamos para o exemplo de aplicação e aí a gente finaliza. O exemplo é o seguinte, trocamos de folha. Olha só. Digamos para ti que tu chega numa questão, numa prova, e aí o cara te dá essa figura aqui e não te dá nenhuma informação. Ele não vai te dar nenhuma informação. Ele não vai dizer se é losango, se é paralelogramo, não vai dizer nada. Ele vai só te dar essa figura com essas distâncias. Ele pergunta para tu determinar x e y e o nome da figura, né? Aí vamos aqui para as definições, né? X, 5 centímetros, tá? Y é y, x é x e aqui é 4. E a priori eu te dou o θ e o alfa, né? Eu já tenho os valores deles determinados aqui, mas eu vou fazer os cálculos para você ver como é que a gente chega, né? O que é conhecido ainda é 60 graus e 120, tá? Aí vamos lá. Se tu parar... e a questão ainda fala isso aqui, ó. Pergunta quem é x e y
dado que θ menos alfa é igual a 60 graus, né? Então isso aqui é te dado, né? Eu estou te dando isso aqui de mão, tá? Então quanto vale x de y e qual é o nome da figura, tá? Como é que tu resolveria aí? Se tu lembra da propriedade dos quadriláteros, né? Porque isso é um quadrilátero, ó. Tem 4 lados. Uma das primeiras propriedades que a gente falou há 2 ou 3 vídeos atrás é que se tu somar os ângulos dele internos, isso dá 360 graus. E é isso que eu faço para resolver, né? Eu pego aqui, ó, θ mais alfa mais 120 mais 60, e isso tem que ser 360 graus. Então basta tu resolver agora o restante, né? Tu vai ter aqui, né, θ mais alfa, né? Aí 120 mais 60, 180, e do outro lado a gente tem 360 graus. E aí tu vai aqui, passa o 180 para cá, então fica θ mais alfa igual a 180. Então tu tem essa equação aqui, né? E aí tu pode se perguntar, pô, ainda não consigo achar esses dois caras. Aí tu vai para o enunciado da questão. Por quê? Porque o enunciado da questão, ele te deu que θ menos alfa é 60 graus. Logo, tu tem duas equações, né? Essa aqui, que o problema te deu, e essa aqui que tu achou através da propriedade de que quando soma os ângulos dá 360 graus. Logo, tu tem θ menos alfa igual a 60 graus, vou chamar aqui, sei lá, de equação 1, e aqui a equação 2. E θ mais alfa igual a 180. Daí, se tu lembrar de sistemas, né? Se tu pegar aqui um lado da equação e fizer operações matemáticas, tu tem que fazer também do outro lado. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse lado esquerdo e somar, né? Se a gente somar esse lado aqui, o outro lado também tem que ser somado. Então, se eu somar isso aqui, fica θ mais θ, 2θ, menos alfa mais alfa, 0, né? Pegando uma coisa e tirando dela mesmo, 0. 180 mais 60 dá 240, tá? Logo, θ basta botar o 2 para cá. Então, θ é 120 graus, beleza? Já achei o θ. Para achar o alfa, simples. Pega, digamos, a equação 2, ó. Isola aqui o alfa. O alfa vai ser 180 menos θ, né? Que é onde eu botei aqui, ó. 180 menos θ. Quem é o θ que a gente achou? 120. 180 menos 120, 60 graus. Ou seja, determinamos o θ e o alfa, né? E aí tu vem aqui para a figura, já tinha colocado, né? θ igual a 120 e alfa igual a 60. Aí tu olha aqui, ó. Tá aqui o segredo, né? Para tu resolver, ó. Oposto ao alfa tá 60, ângulos iguais. Oposto ao θ tá 120, ângulos iguais. Logo, se os ângulos opostos são iguais, a gente tem uma figura chamada paralelogramo, beleza? Que é a nossa primeira propriedade da aula de hoje. E aí tu vai para a segunda propriedade, né? Se tu tem um paralelogramo, isso implica que os lados opostos são iguais. Logo, x tem que ser igual a esse lado aqui, que vale 5 centímetros, né? Nosso númerozinho mágico. E aí, y tem que ser igual a quê? A 4 centímetros. Então, é isso, gente. Valeu, até a próxima.